Fala, meus amigos! Na aula de hoje nós vamos aprender a instalar o Windows 7 de maneira otimizada, com boa performance e passo a passo você vai entender o que é cada um dos itens que nós vamos operar. Então, meus amigos, o que a gente vai precisar primeiramente fazer? Nós vamos precisar configurar o BIOS para que o nosso pendrive ele seja lido primeiro do que o HD ou SSD. Normalmente no nosso Windows ele está instalado ou no HD ou no SSD, e se a gente botar ele para ser lido primeiro, a gente não vai conseguir fazer a instalação do Windows, porque o nosso Windows novo, né, que nós vamos instalar, ele está no nosso pendrive. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro o nosso pendrive ser lido primeiro, que aí sim a gente vai poder pelo pendrive utilizar o menu do Windows, apagar, né, formatar o HD em que está o Windows atual e copiar os arquivos do Windows novo para o HD atual. Então, para isso que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar entrar no BIOS do computador ou no setup, né, que é a mesma coisa. Então, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos clicar com o nosso teclado, nós vamos vir aqui, nós temos a tecla Del, ó, aqui nesse cantinho aqui, ó, nós temos a tecla Del, geralmente aqui, ele fica aqui nessa parte que tem os números, ó, a tecla Del. Então, na grande maioria dos BIOS, a tecla Del é a tecla que entra no menu Setup. Se o seu computador não for apertar o Del, não acontecer nada, pode ser que seja a tecla F2, F4, ou talvez você tenha que pressionar primeiro o botão ESC, né, esse botão aqui de cima, ESC, e aí ele vai te dar a opção de apertar F10, se for HP ou Dell, para você poder entrar no setup. Primeiro eu vou mostrar para vocês numa BIOS normal, e depois eu vou mostrar para vocês como é que faz na BIOS UEFI. Hoje nós vamos instalar o Windows 7, na próxima aula nós vamos instalar o Windows 8.1, depois o Windows 10, e assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou ligar meu computador e vou pressionar o Dell. Ó. Eu pressionei o Dell aqui. Ó. Pressionei o Dell, ele entrou aqui no BIOS, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos navegar aqui até um menu chamado de Boot. Aqui em Boot nós vamos vir aqui, ó, Boot Device Priority, e vamos colocar aqui, ó, USB, que é onde está o nosso pendrive. Ele aparece sempre assim, USB, e vai ter um nome ali, que vai ser o nome do pendrive, seja SanDisk, Kingston, ou o nome que for. Mas sempre antes do 2 pontos vai estar escrito USB, e depois vai estar escrito o nome do arquivo. Então aqui na ordem de prioridades, o primeiro a ser lido vai ser um dispositivo removível, no caso a gente não tem ele aqui. Caso ele não ache o sistema operacional nesse removível, ele vai procurar aqui no segundo. Caso ele não encontre, ele vai no terceiro. Então, para a gente colocar para ele ser lido primeiro, a gente vai vir aqui, ó, clicar com Enter. Vim aqui, ó, na tecla Enter, ó, aqui na Enter. Clicar aqui no Enter. Vai abrir essa telinha aqui, ó. Eu vou botar a seta para baixo, a seta aqui para baixo. E clicar no Enter de novo. Então, agora a ordem ficou para ler USB primeiro. E depois, caso ele não encontre o USB, ele vai ler o segundo. Só isso. Nós vamos vir na tecla F10, no meu caso, F10 salva e sai, conforme ali no canto esquerdo, no canto direito inferior da tela. Eu apertei F10, salvei e saí. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso numa BIOS de notebook, que é uma BIOS UEFI. Lembrando que nós temos vídeo aqui no canal ensinando a como criar o pendrive com Windows 7 e como configurar todos os passos do BIOS. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também aqui no card. Então aqui, ó, esse meu notebook é um notebook Lenovo, e ele, para poder entrar no BIOS, é preciso pressionar a tecla F2. Ele é uma BIOS UEFI, vou ficar pressionando o F2. Se caso você pressionar o F2 ele não entrar e passar direto, iniciar o Windows, como foi o meu caso aqui, você tem duas opções. Ou você pode verificar, se aqui do lado do seu notebook, aqui na lateral, se ele tem algum orifício como esse daqui, algum furinho, você pode pressionar com um clipe, né, o clips, com ele desligado, que ele já vai ligar na tela do BIOS. Ou se for o caso, você pode fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui, ó, iniciar, aqui em desligar, você vai colocar aqui, ó, vai pressionar o Shift, você vai botar reiniciar, ó, pressionando o Shift. Ó, tem para reiniciar, ó, pressionando o Shift. Shift é essa teclinha aqui que tem uma setinha. Aí ele vai entrar nas opções de solução de problemas. Então, vou vir aqui, ó, solução de problemas, configuração de firmware, né?
abrir aqui, vou botar reiniciar. Pronto, ele entrou aqui no BIOS. Então nós vamos vir aqui até a aba boot, né, assim como no outro. Aqui no caso, ó, é o meu SSD, que está, quer dizer, perdão, meu HD que está com o Windows Boot Manager, que se ele está em UEFI, né, minha instalação, que eu fazer. O Windows 7, ele não é compatível com a tecnologia EFI ou UEFI, a gente só precisa colocar ele em Legacy. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nessa opção e vamos colocar, ó, Legacy Support. E aí nós vamos salvar. Nós temos também que vir aqui em configurações, ou pode ser Advanced no seu notebook, e vamos ver essa opção aqui, ó, USB Legacy, e botar Enable, né? E aí nós vamos salvar. No meu caso aqui, vou botar ó, Salve Opções. Ele vai ó, sair e salvar. Vou pressionar F2 novamente para ver se ele vai entrar. Como ele estava em UEFI, quem gerenciou o sistema operacional, por isso que talvez ele não deixou entrar com F2. Agora que está em Legacy, provavelmente ele vai deixar entrar. Pronto, aqui entramos novamente. Nós vamos voltar aqui à aba boot. Agora sim o pendrive apareceu, que ele apareceu como Generic Flash Disk. Então, na hierarquia, o HD vai ser lido primeiro. Só que não é isso que eu quero. Eu quero que o pendrive seja lido primeiro. Então, se você verificar aqui embaixo, ó, o F5 e o F6 alteram a ordem deles. Então, vou vir aqui no F5. Vir aqui em cima desse SATA aqui, ó, apertar F5, pronto. Agora sim, ó, Generic Flash Disk. Minha tecla F10 meu está com problema, então vou ter que vir aqui, ó, salvar e sair. Pronto, apertei aqui, ok. Agora ele vai iniciar a instalação. Tá, meus amigos, desculpem pela tela estar pequena aqui, o meu gravador de imagens aqui, ele dificultou o tamanho aqui da tela. Vou tentar na edição aqui aumentar o tamanho dela, mas me perdoem por isso. Então, como é que nós vamos proceder aqui? Aqui nós temos idioma, no caso só temos duas opções. Nós temos aqui o idioma português Brasil e inglês. Obviamente nós vamos colocar português do Brasil. Então aqui, ó, idioma instalar português nós vamos manter, formato da hora e moeda também, português Brasil. E aqui que nós vamos alterar, nós temos o teclado, o método de entrada ABNT e temos a BNT2. Nós vamos marcar a BNT2. Por que a BNT2? Porque o teclado, geralmente, que a gente utiliza nos dias de hoje, é um teclado que nós chamamos de teclado multimídia. Esse teclado multimídia, ele tem algumas teclas especiais que o teclado BNT1 não suporta. Então, para que a gente consiga fazer com que essas teclas especiais, como de aumentar e diminuir o volume, clarear e escurecer a tela, desativar e ativar o Wi-Fi e outros recursos como esse daqui, eles não vão funcionar na BNT1. Então, nós vamos alterar para a BNT2, que é a revisão mais moderna de teclado, e vamos clicar em avançar. Então, aqui nós vamos utilizar a opção instalar agora. Reparar o computador é caso o Windows não esteja iniciando por algum motivo e você queira fazer alguma alteração aqui, que é algo que eu vou utilizar nas próximas aulas para a gente corrigir o Windows, mas hoje nós vamos colocar instalar agora. E agora aqui, ó, como essa imagem que eu coloquei aqui na descrição, que vocês estão vendo como é que vai montar o pendrive, ele vai te oferecer as opções aqui. Então aqui na primeira opção, o Windows 7 Starter, é uma versão reduzida do Windows 7, que ela permite executar apenas 3 programas ao mesmo tempo. De todas as versões do Windows 7, o Windows Starter é o que contém menos recursos. Ela não vem com tema Aero e não possui uma variante para 64 bits. Além disso, o papel de parede e o estilo visual também não podem ser modificados pelo usuário. Para complicar ainda mais, essa edição está disponível e pré-instalada em computadores, especialmente notebooks, netbooks e computadores de baixo custo, pois ela se apresenta mais leve do que as versões mais completas. Normalmente ela é instalada nesses equipamentos por integrantes de sistemas de fabricantes ou computadores. Então, esse Windows 7 Starter, ele não é interessante para a gente, assim, pelo menos para o computador que tenha mais recursos. Para aqueles computadores mais simples, ele seria interessante. A segunda opção que eu tenho aqui
é o Windows Home Basic, Windows 7 Home Basic, né? Esse Home Basic ele foi projetado para os chamados países em desenvolvimento, como Brasil, China, Colômbia, Filipinas, Índia, México e outros. Essa versão ela adiciona gráficos melhores e compartilhamento de conexão de internet. Na prática, o Home Basic seria uma versão do Starter com algumas poucas melhorias, instável pelo usuário e restrições geográficas. Para evitar o uso fora do qual ele foi desenvolvido, o Home Basic ele inclui a restrição geográfica de ativação, o que exige que o usuário eles ativem o Windows dentro de certas regiões ou países definidos pela Microsoft. Nessa edição, algumas opções do Aero elas são excluídas juntamente com as novas características. Essa versão normalmente vem instalada em PC de baixo custo também, assim como a Starter, né? A próxima que nós temos é a Home Premium, né? Na versão Home Premium, a Microsoft tentou preencher as necessidades da maioria dos consumidores, incluindo programas para gravar e assistir TV no PC, com direito a pausar, retroceder e gravar, bem como fazer criação de DVDs, né? Que hoje em dia está quase que obsoleto, né? A parte de vídeos, né? Nessa versão você pode facilmente criar uma rede local e até compartilhar fotos, vídeos, músicas. Para completar a versão Home Premium, ela oferece suporte a telas sensíveis ao toque. Das versões voltadas apenas para o usuário final, essa é a versão mais completa de todas e ela se diferencia por não vir com as restrições de versões menores, como a Home Basic, né? E também o Starter, né? Sendo mais adequada para instalar em computadores domésticos. Aqui nós temos a versão profissional. A versão profissional fornece recursos como Encrypt File System, modo de apresentação, política de restrição de software de modo Windows XP. O modo XP ele permite a instalação e execução de aplicativos desenvolvidos para o Windows XP. Modo de compatibilidade, né? Essa edição é destinada para usuários avançados e para uso em pequenas empresas. Ela inclui todas as características do Windows 7 Home Premium e possui recursos que facilitam tanto a comunicação entre os computadores quanto o compartilhamento de recursos de rede. Possui também a capacidade de participar do domínio de Windows Server, além de poder ser usado como servidor ou terminal, né? Como uma máquina de trabalho, né? E temos aqui a versão Ultimate. A versão Ultimate é a versão mais completa do Windows 7 e também ela é versátil e poderosa, né? Combinando os incríveis recursos e facilidade de uso de edição do Home Premium e possui recursos comerciais do profissional. E essa versão inclui a possibilidade de executar vários programas, né, de produtividade do Windows XP e aumenta a segurança de criptografia de dados utilizando o BitLock e Lock2Go. E ela também permite trabalhar com 35 idiomas. Por conta de todos os recursos das versões anteriores e muitos outros, essa versão é direcionada para grandes corporações, até porque o preço, né, no caso dele final, ele é bem alto, é uma licença cara para ser comprada. Além disso, a utilização dessa versão por usuários comuns não é interessante porque muitos dos recursos adicionais ele nunca será utilizado por um usuário de casa, né, um usuário doméstico, por serem voltados para o público empresarial e tornar o sistema também um pouco mais pesado para ser desenvolvido por uma pessoa que usa em casa, né? E aqui nessa versão aqui não tem ele aqui, mas também existe a versão do Windows 7 chamada de Enterprise. A versão Enterprise é uma versão voltada para empresas de médio e de grande porte e pode ser encontrada nas prateleiras de lojas, né, como Calunga, como Caçula e outras também. Você pode comprar de maneira fácil, né, não requer uma assinatura de um contrato e você pode assim, na verdade, ela é uma versão assim, um pouco melhorada do profissional, com alguns recursos a mais, mas você pode comprar em quantidades e ter desconto por causa disso daí. Então, assim, aqui eu recomendo que você instale na sua casa, no seu PC, dependendo da configuração dele, seria a versão profissional ou a versão Ultimate. Então, aqui no meu PC, que ele tem 4 GB de RAM, eu vou instalar a versão Ultimate e vou utilizar a 64 bits. Nós vimos no vídeo de processadores que 64 bits ela é direcionada para um computador que tenha mais de 4 GB de memória RAM e 32 para que tenha menos de 4 GB de memória RAM. Como eu tenho 4 GB de memória RAM, eu vou utilizar a versão Windows 7 Ultimate. Vou clicar em avançar, vou aceitar aqui os termos de contrato. Basicamente, aqui nos termos ele está dizendo que você não pode utilizar uma licença pirata de Windows, você não pode utilizar essa versão de Windows, né, em um ambiente corporativo de tamanho muito grande, que você também deve... tem várias restrições aqui, né, de direitos autorais, direitos intelectuais e outros aqui. Nós vamos avançar. E aqui nós vamos clicar em personalizada, né, ou avançada, que vai ser uma opção que vai dar algumas opções aqui para a gente.
que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na opções de unidade, nós vamos, no meu caso, eu quero separar 20 GB desse HD para colocar backup ou alguma coisa importante. Então vou vir aqui em novo, e aqui em novo eu tenho que digitar em megabyte, ou seja, 1024 megabytes equivalente a 1 GB. Então, para mim colocar 20 GB, seria 20 vezes 1024. Ou então, eu posso colocar aqui, ó, 2048, apagar aqui esse... Deixa eu ver aqui, ó, 2048, que seria 2 GB, né, que seria 2.000 megabytes, e colocar um zero aqui a mais. Então, esse zero a mais vai significar 20 GB, né? Então, eu vou deixar aqui 20 GB separado para que eu queira colocar um arquivo de backup. E vou escolher instalar o Windows nessa partição que tem 61 GB. Vou clicar aqui em avançar e ele vai começar a fazer a cópia. Ele vai pegar todos os arquivos que estão no pendrive, né? Os arquivos de inicialização, vai colocar eles na frente na hora que o BIOS lê. O HD ele vai entender que aquele ali é o gatilho, né? O start para ele iniciar o Windows, que a gente chama de arquivo .btmr. E também vai começar a copiar os arquivos importantes do Windows. Então, nesse ponto eu vou acelerar um pouco o vídeo, porque costuma demorar um pouquinho, e ao final dele, por todas as etapas, a gente continua a instalação do Windows. Meus amigos, essas reinicializações que vão acontecendo é muito normal de acontecer, tá? Não se espantem não, porque é bem normal de acontecer mesmo, faz parte do processo. Então, meus amigos, após essas reinicializações, esse processo louco aí de passar um monte de letras na tela aqui, numa aula mais específica, eu vou estar explicando para você do que se trata, nós vamos preencher o nome que vai estar ali, o nome que vai ser de usuário, o nome que vai ficar no Windows. Assim que ele ligar, esse nome é o nome da pessoa que vai estar ali como usuário no Windows. Então, eu vou colocar o nome aula. Esse também, inclusive, na parte de baixo vai ser o nome do computador, né? Se eu me conectar numa outra rede, ele vai aparecer esse nome, né? Alan PC na rede. Se eu quiser alterar, eu posso alterar aqui. Ou se eu não quiser, eu posso ir em painel de controle, sistema, nome do computador e fazer essa alteração. Como eu não quero fazer isso agora, vou vir em avançar. Aqui, se eu quiser criar uma senha, não quero no momento, vou avançar. Aqui, no caso, se eu tiver uma licença, né, de produto do Windows, eu posso digitar nesse momento. Ele é um grupo de 5 números, né, que compõem a licença do Windows. Eu não tenho essa licença no momento, então vou deixar marcado ativar automaticamente quando estiver online. Dessa forma, a Microsoft vai permitir que eu utilize por 30 dias gratuitamente o Windows, até ele começar a me notificar e retirar o papel de parede da tela, caso eu não insira uma licença, né? Não compre daqueles pacotes de licença que ele nos oferece. Então aqui eu tenho a questão das atualizações e do aprimoramento do Windows, né? Que ele vai enviar relatórios sobre problemas que podem se encontrar na sua máquina, ou de compatibilidade com o seu computador, ou algo do tipo, e atualizações de segurança e atualizações importantes. Então, a gente tem essas 3 opções. A primeira opção é utilizar atualizações recomendadas. Qualquer identificação de problema que ele tiver, ele vai comunicar à Microsoft e também vai providenciar no seu banco de problemas e soluções, né, uma solução possível para sua máquina. Nessa daqui, somente atualizações importantes, ele vai focar só em atualizações estruturais. O que quer dizer com atualizações estruturais? Ele vai atualizar somente quando houver uma necessidade real, por alguma incompatibilidade, por alguma falha de segurança grave, algum tipo de coisa. E perguntar depois, no caso, eu sou responsável por essas atualizações e melhorias. Então, eu manualmente preciso entrar em um painel de controle, Windows Update, e clicar para ver se tem alguma atualização, e eu manualmente, numa lista, vou escolher o que vai ser atualizado e o que não vai ser atualizado. Então, eu prefiro de maneira automática, porque eu não preciso ficar toda hora pesquisando e procurando como vai funcionar.
Então vou deixar aqui definido como configurações recomendadas. Aqui no caso está incorreto porque a minha placa-mãe está sem a bateria no BIOS, então ele está com o ano errado. Eu vou colocar aqui para... Então, você corrigiu o horário. Esse é o último item que ele pede nessa inicialização do computador. Ele vai preparar a área de trabalho para a gente. Então, amigos, essa é a nossa área de trabalho. Eu não quero me alongar muito nesse vídeo, mas eu quero deixar para vocês uma dica muito importante. O Windows 7, muitas das vezes, ele, no seu banco de drivers, que é bem limitado, ele acaba com que algumas máquinas, né, ele não tem o driver vindo junto com o Windows para reconhecer a rede. E aí fica difícil de eu entrar no site do fabricante e baixar outros drivers faltantes ou utilizar um programa que baixa o driver automaticamente. Se vocês observarem aqui no canto da minha tela, próxima da data, vocês vão verificar que o meu cabo de rede está como desconectado, porém ele está conectado ao computador. E aí, como é que eu faço para baixar os drivers? Eu vou mostrar para vocês um programa que nós vamos utilizar de maneira offline, mesmo que você não tenha acesso à rede ou acesso à internet, você vai deixar ele pronto. Serve para notebooks, você deixar o driver, instalar o driver de Wi-Fi, e também para o driver de rede física cabeada no computador, que é o 3DP Net ou Net 3DP. É um programa bem leve, né? 100 MB de tamanho. Quando você extrai, ele vai a 1 GB. E ele contém ali inúmeros drivers da grande maioria dos computadores que tem no mercado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, eu já tenho esse programa no pendrive, eu vou deixar na descrição desse vídeo, esse programa, e vocês podem, assim que instalar no Windows 7, caso ele não reconheça os drivers de rede, para você poder baixar os outros, eu vou deixar ele na descrição desse vídeo e você vai fazer esse tipo de esse procedimento. Então, eu espetei o pendrive, vou ver que eu gosto de separar todos os meus programas por tipo, né? Eu vou colocar aqui em drivers, mas você pode colocar... No seu pendrive ele vai aparecer assim, ó, 3DP Net. Vou clicar, ele vai pedir autorização de administrador, e vai fazer a extração do programa, geralmente para a unidade C, e ele cria uma pasta chamada 3DP. Vou colocar aqui que sim, colocar OK, e aí ele vai fazer a extração. Então pronto, ó, o nosso programa identificou que a nossa placa de rede é esse modelo, né, Realtek RTL 8168-811. Eu vou clicar sobre esse nome, vou vir até aqui em avançar. Ele pode demorar um pouquinho, coisa de 2 minutinhos. Eu vou avançar aqui o vídeo. Pronto, ó, instalação concluída. E já dá uma olhadinha lá para o canto para vocês verem. Ó. O cabo já estava conectado, né? E vocês viram que no mesmo instante que ele concluiu a instalação, o driver de rede foi instalado. Vocês viram que não era um problema físico, era um problema realmente de driver. Vou concluir aqui a instalação. Como não tenho nenhuma outra máquina aqui nessa rede, eu vou vir aqui e vou colocar como rede pública, não tem nenhuma outra máquina que eu queira comunicar. E vou vir aqui na unidade C e vou apagar aqui essa pasta, porque vai estar ocupando um espaço que não vou mais utilizar. E é isso aí, pessoal. Eu posso fazer um vídeo mais para frente se não instalar os outros drivers, né, que provavelmente não estão instalados, né. Aqui painel de controle, tá aqui ícones grandes, gerenciador de dispositivos. No caso, só um dispositivo que não foi instalado. Esse daqui é o dispositivo desconhecido, que não foi reconhecido. E os outros foram instalados corretamente. Mas, caso vocês queiram atualizar, instalar esses que estavam desinstalados, eu posso criar um vídeo aqui específico só para esse tipo de tarefa. E na aula do curso de montagem e manutenção também posso estar esmiuçando esse item aí. Agradeço você assistir até aqui. Mais uma vez, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Espero no próximo vídeo. Um forte abraço, tamo junto e valeu!